E a PL 1904 foi adiada para o segundo semestre. O projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro, não será mais votado neste semestre. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que afirma as discussões devem ser retomadas após o recesso parlamentar com a criação de uma comissão para debater esse tema. O Na Íntegra Podcast repercute hoje mais esse capítulo que já marcou a história do país pela intensa mobilização que gerou em todo o Brasil. E as nossas convidadas que já estão aqui são a defensora pública Zeliana Sabala, coordenadora do NUDEM, o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública, e a pós-doutora e doutora em Psicologia Social, professora associada do curso de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS e vice-coordenadora do Observatório de Violência contra a Mulher, Jaci Curado. Quem participa com a gente também é a repórter do Campo Grande News, Milena Fraia. O nosso Na Íntegra Podcast está entrando no ar. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Olá, sejam bem-vindas, doutora Zeliana, doutora Jaci, obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar com as mulheres e explicar um pouco melhor do que se trata efetivamente esse PL e do quão violador de direitos humanos das mulheres ele é. Também queria agradecer, é um tema bastante polêmico, difícil, que a gente possa fazer um bom diálogo, né, com trocas de conhecimento, de experiência, que possa ajudar, né, as mulheres, as pessoas a se esclarecerem e tomarem suas posições. Né? Seja bem-vinda também, Milena. Gente, muito obrigada novamente por participar aqui. Vai ser um grande prazer trazer essa discussão aqui com pessoas tão, né, capacitadas. Bom, eu acho que o mais importante de tudo é a gente voltar o debate para a questão dos direitos, né, das mulheres e das meninas, né? Doutora Zeliana, do ponto de vista jurídico, como você considera essa PL? Esse PL ele é inconvencional, inconstitucional e ilegal, violador dos direitos humanos das mulheres. O Brasil é signatário da Convenção CEDAW, da Convenção Belém do Pará. São todos documentos internacionais que garantem direito à dignidade, direito à vida, direito à saúde. E quando a gente trata desse PL, criminalizar a mulher que foi vítima de um abuso sexual, essa pretensão viola todos esses princípios, quando a gente fala da convencionalidade. Então, por isso, inconvencional. Inconstitucional, porque a Constituição Federal garante o princípio da dignidade humana, que é o princípio da democracia. Então, permitir o avanço desse PL é um ataque contra a democracia na medida que a gente está retirando a dignidade da mulher. No que diz respeito ao direito penal, é uma violação do princípio da proporcionalidade. Quando a gente fala, por exemplo, que um crime de estupro de vulnerável, que é exatamente o que a gente está tratando, quando uma menina tem uma gestação oriunda de uma violência sexual, o estuprador vai receber uma pena menor, uma criminalização menor do que a própria menina que eventualmente não conseguir identificar ou não conseguir acessar o serviço de abortamento legal com menos de 22 semanas. Então, juridicamente falando, não tem como a gente justificar esse PL. Ele é contra tudo o que as normativas internacionais e nacionais prevêem como garantia de direitos. E aí, direitos humanos das mulheres, mas quando a gente fala isso, a gente está pensando enquanto sociedade. Porque se a gente não preserva o direito da mulher,
a gente não está dando importância para a própria evolução da sociedade. Porque nós somos mais de 50% da sociedade. As mulheres representam mais de 50%. A gente costuma falar, né? 50% é mulher e 50% é mãe da outra metade. Então, é sobre isso que a gente está falando. É sobre essa violação efetiva, insistente, cruel de direitos. Doutora Jaci, o adiamento, né, da votação dessa PL, a gente pode encarar como que você encara esse adiamento? Como uma conquista, como um reflexo da pressão social também? Sim, eu também acredito, né, que essa PL, ela viola, né, todas as normas de racionalidade, né, humana. Muitas pessoas estão falando que ela não tem razoabilidade, né? Então ela está num nível racional que é incompreensível. Então isso causa uma comoção, quando você não consegue entender, né, como que se propõe, como que essa proposta se chega, né, a ser realizada no Congresso. E também ela rompe com ela viola também as normas de afetividade humana, né? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de empatia, né? Deve ter uma capacidade de empatia, de altruísmo com o outro, mesmo que não sejam os meus, né? Que não seja comigo, mas com os outros. E os dados mostram, né, que são crianças, a maioria das vezes, que são violadas, crianças pobres, crianças negras, que não têm condições, né? Então, hoje eu tenho visto muito assim a comparação, né? Quando é um filho de classe média, uma filha de classe média, o que se faz, né? E quando é essa maioria da população que depende, né, do poder público, das normas públicas. Então, acho que isso causou uma comoção, foi muito imediato, né? Não teve uma organização prévia, né? Acho que as mulheres foram para a rua por ter essa sensação, né? Algumas vezes a gente sente isso, né? Algo que assim, você fica indignado e fala, como pode? Né? Porque dentro da psicologia social, a gente estuda assim, o que cada evento produz de sentidos, de significados, né? De discursos. E o que isso produz é o seguinte, né? É favorecer o estrupador. Né? Em síntese, essa PL favorece o estrupador. Então, isso que deixa a gente indignada. Como assim? Né? Porque a mensagem vai ser essa, né? Eu quero ter uma filha, eu vou ao estupro e eu tenho condição de ter, né? Pelas dificuldades apresentadas aqui, né? Na realização do aborto legal. Então, acho que sim, é uma conquista, foi algo espontâneo, no meu ver. Eu estive aqui na manifestação. Quando aconteceu, eu falei, eu vou, né? Eu vou lá, vou estar junto. Muitos jovens, né? Muitos homens, né? Jovens, mulheres. Então, você via que não tinha assim, algo muito estruturado, era uma coisa um pouco espontânea pela essa indignação, sabe? Parece que mostra que a maioria da população brasileira não iria aceitar, né, essa PL. Inclusive teve uma enquete, né, no Congresso e quase 90% das pessoas que votaram são contra o andamento do PL, né? É a comunidade, a sociedade pedindo o arquivamento. Sem o arquivamento não tem como falar em não retrocesso de todos os direitos até hoje garantidos. E essa pressão tem que se manter para conseguir derrubar de fato essa PL ou ela ainda, vocês veem que há um risco dela passar? Como que está esse entendimento em relação a isso? O risco é real. Eu acho que risco sempre vai ter, porque essa é uma das tentativas. Teve a tentativa também, né, de criminalizar todo o aborto e tirar esses 3 casos que ele é legal no Brasil, né? Então sempre está tendo uma tentativa que falam que é uma pauta moral, mas tem muitos pensadores que falam não é uma pauta moral quando atinge milhares, né, de mulheres, de crianças que são, né, vulneráveis, que estão vulneráveis na população. Então, não é uma pauta moral, né, não é uma pauta identitária, diz respeito à vida das pessoas, de um grande grupo, 70 mil, 79 mil, né, pessoas passaram por violação, né, sexual. Então, assim, é uma epidemia quase que a gente está vivendo, sabe? Então, eu acho que tem que se manter, né, talvez de uma forma mais organizada,
mas foi realmente suficiente para que isso, né, tivesse agora, nesse momento, né, uma pausa. Né? A doutora já se colocou aí a questão das exceções previstas no Código Penal, só para esclarecer quem está nos ouvindo, né? Pelo Código Penal, o aborto é crime no Brasil desde 1940 e existem aí essas 3 exceções, né? Que é o estupro, o feto anencéfalo e quando a mulher corre o risco de morte. Exato. Eu acho assim, voltando um pouco na pergunta, né? É importante, primeiro, a gente dar ênfase a isso. Nós estamos tratando aqui do aborto legal. E o aborto legal é nessas 3 circunstâncias, que são as excludentes de crime, porque o aborto é crime no Brasil. E quando a gente fala na limitação gestacional em 22 semanas, ela é uma violação na medida de que isso não é uma informação científica, em primeiro lugar, não tem justificativa científica para que haja esse corte em 22 semanas. E para além disso, a questão é que é uma violação do direito à saúde, porque a gente tem direito ao melhor atendimento, ao atendimento padrão ouro da saúde. E quando a gestação já ultrapassa as 22 semanas, a única forma de realizar o abortamento legal vai ser através da cistolia fetal. Que inclusive é o grande argumento de quem defende a PL, né, doutora Zeliana? Sim. Eles levam até, né, um feto ali, acho que é feito de algum material, né, para demonstrar quão brutal seria esse mecanismo, esse método de abortamento, né? Mas aí é a questão que eu acho que é uma das principais. Esse é o único método. Exato. Após esse limite aí das 22 semanas. Quer dizer, não tem saída, seria esse realmente o único. Exatamente, é o único, não tem alternativa. E esse PL, ele não exclui nem a questão da dificuldade, do risco de vida da mulher. Então, assim, se existe um risco de vida e atingiu 22 semanas, não vai poder fazer o abortamento? É um PL muito extenso essa discussão. E aí a gente discute uma outra coisa, a gente chega num outro momento. Por que aconteceu a violência sexual? Será que a gente não tem que dar um passo atrás e pensar o quanto a gente falhou? A gente enquanto sociedade, a gente enquanto Estado, falhou na proteção dessa menina e dessa mulher que não podia ter sido vítima de um estupro e que vítima de um estupro provocou uma gravidez e que agora a gente não promove o acesso ao abortamento legal. E quando a gente fala em acesso ao abortamento legal, nós temos que pensar. É aquilo que a professora Jaci estava falando. Quem é a grande maioria que é atingida por essa situação? São as meninas e mulheres pretas, pobres, periféricas, são as nossas meninas e mulheres nas aldeias indígenas, nos quilombos. Elas não têm a mesma informação e a mesma possibilidade de acesso das meninas e mulheres que estão nas grandes cidades. E a menina de até 13, 14 anos, que qualquer relação sexual com uma criança nessa idade, ou criança ou adolescente nessa idade, é um estupro de pessoa vulnerável, ela não tem nem consciência acerca do seu desenvolvimento corporal mesmo. Então, ela própria demora a identificar que está grávida. Se demora a identificar que está grávida, demora a identificar que foi vítima de uma violência, demora a buscar o serviço. Então, nós não podemos, já falhamos como sociedade, não podemos falhar uma segunda vez. Eu penso que essas 22 semanas é uma falácia, sabe? Porque é o que pode tornar essa PEC favorável. Né? É o que pode alguém fazer a defesa, e como você mesmo falou, faz em função das 22 semanas. Mas as próprias pessoas, né, que fazem, né, essa defesa, colocando os problemas das 22 semanas, são as que impedem, dificultam, né, as crianças, principalmente, o acesso ao aborto legal. Né, que as pessoas às vezes têm que mudar de estado, né, chegam lá, tem movimento na porta do hospital, né, como teve aquele caso da menina de Santa Catarina que teve, a juíza pôs num abrigo, retirou da mãe. Então as pessoas que falam contra a 22 semanas são as que impedem
o acesso legal anterior, porque ninguém que tem seja razoável vai defender um aborto aos 22 semanas. Mas se isso fosse mais tranquilo, que o serviço funcionasse, né, que não tivesse essa oposição, né, assim, uma oposição ostensiva contra a decisão de fazer o aborto legal, não seria necessário. Então, eu acho que as 22 semanas foi colocada ali só para ela ser defensável. Exato. Mas as próprias pessoas que defendem são as que impedem o aborto acontecer de uma forma mais rápida, mais razoável, mais, né, segura. Então, eu penso assim. E eu acho que tem uma coisa muito anterior, né, que diz respeito, né, ao Estado, né, legislar sobre o corpo das mulheres. Porque isso é uma pauta de muitos anos, há mais de 50 anos as mulheres estão falando por que né, o Estado ou a igreja, as instituições querem, né, governar, decidir sobre os nossos corpos. Porque o corpo é o primeiro direito que você tem, é teu. Né? Você pode não ter propriedade, não ter, né, outra coisa na vida, você tem só o seu corpo. E esse teu corpo né, totalmente, né, moldado, atravessado, escrutinizado pelo, né, um Congresso Nacional, sabe, de homens, né, que geralmente não têm uma sensibilidade. E por que a gente tem que aceitar isso? Né? Se a gente fala que o princípio da autonomia é a gente tomar decisões, quem que vai tomar decisão sobre os nossos corpos? Eu acho que, para mim, essa questão que é a que mais a que mais violência. pega. Porque não é assim com o corpo do homem, né? O grande argumento que eles utilizam, né, doutora Jaci, é que, no caso, o feto já tem a vida, né? Seria uma vida à parte dentro do corpo de uma mulher. É isso que eles dizem, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pode falar, Jaci. É uma opinião polêmica, né? Retirando as questões religiosas, né? Tem alguns estudos, até na psicologia social, porque quem define, né, quando inicia a vida? Então, tem várias, né, versões, não, é com 3 meses, é com 5 meses, é com quando. Então, não tem algo assim definitivo, mas cientificamente, né, a gente pensa que há uma diferenciação, né, entre o que é vida, né, alguns falam assim, de criança, né, uma criança, um feto de, sei lá, 5 semanas é uma criança, né? Uhum. Então, acho que tem que haver uma diferenciação. Mas isso é muito polêmico, né? E isso faz uma diferença conforme a sua concepção. Né? Para quem é espírita, por exemplo, né? Com certeza já é uma vida, né? Anterior até, né? O feto. Então, acho que tem que respeitar a diversidade religiosa, que mais diz respeito sobre isso, mas cientificamente é permitido, né? o aborto, por acreditar que, né, que quem que define, não tem uma definição científica, né, de quando se transforma uma vida ou não. Porque vida, né, a gente tem, né, em vários aspectos, em vários momentos. Né. Isso é uma questão que também tem permeado, assim, a gente vive num Estado laico, e como pensar em uma questão que envolve uma moralidade cristã, e como pensar a lei, né, se distanciar disso, porque hoje aparentemente parece que existe uma interferência também religiosa, né? Por isso a gente dá bastante ênfase a essa questão. Nós vivemos num Estado laico. E eu, Zeliana, posso ser contra o aborto. Ok, mas eu, Zeliana, sou defensora pública, parte de um sistema de proteção de todas as mulheres. Então, eu, enquanto órgão público, eu não posso negar o atendimento, eu não posso questionar a liberdade e autonomia dessa mulher. E prova disso que a doutora Jaci está falando foi o próprio relator que já declarou, né, entre aspas, a autonomia da vontade da mulher tem que ter limites. Tem que ter limites por quem e para quê. Né? Então é essa vontade de estar sempre mandando, organizando e fazendo ingerência sobre o corpo da mulher. É isso exatamente que a professora Jaci falou. Partindo do princípio aí de que o Código Penal já criminaliza essa questão, né, do estupro, e também falando sobre as exceções, né, as exceções previstas pelo Código Penal, o aborto é crime no Brasil, porém existe a exceção aí do estupro. A gravidez decorrente de estupro poderia ser evitada, bastando não ter
essa violência sexual. Exato. Muitas deixam passar esse prazo do 5º mês por não terem essa informação, inclusive, né, que você já falou. Como que você vê essa questão, doutora Jaci? O que a gente vive hoje é a cultura do estupro? O que a gente tinha que estar discutindo hoje, inclusive lá no Congresso, seria uma maior penalização para o abusador, para o estuprador? Uma forma das mulheres conseguirem identificá-los para que não aconteça essa violência? Olha, a gente tem trabalhado assim, acho que décadas, né, na questão da violência contra a mulher. Acho que é uma cultura da violência, né? Nós vivemos uma cultura da violência. E é muito difícil identificar, né? Porque nós temos uma formação cultural, né? Eu falo muito baseada aqui no amor romântico, né? As mulheres estão totalmente despreparadas para identificar os riscos de uma relação abusiva, de uma relação narcísica, sabe? É impressionante que você vê mulheres preparadíssimas, né? Com qualificação e que se envolvem nessas relações. Agora, como a gente vai pensar em crianças que, né, vão conseguir se proteger? Então, acho assim que, como a gente não pode falar mais de sexualidade, a gente não pode falar de relações de gênero, de poder, isso não existe mais. Eu fui de uma época que a gente poderia, eu trabalhei muito com educação sexual nas escolas, sabe? E hoje não é permitido. Então, acho muito difícil a gente reverter pelo lado da vítima, né? Porque a gente vê casos tremendos de pessoas que você fala super, né, preparadas, qualificadas e então, que se envolvem em relações de violência, de abuso, de narcísicas, que não conseguem identificar. Eu sempre falo para minhas alunas, hoje tem um formulário de risco, então eu falo assim, olha, quando começa assim, olha, não usa essa saia, olha, essa blusa está muito apertada, olha, isso tudo são indicativos de risco, de posse. Exatamente. Né? E a relação também com o estuprador também há de ter os seus riscos ali, os seus indicativos, mas a gente não está preparada. Né? Porque quem está preparado, acho que tem que ser a mãe, as pessoas da família, para observar os sinais, né, o comportamento. Mas a gente tem que discutir isso em alguma instância. E nós estamos quase que silenciadas, não estamos podendo fazer esse trabalho mais de educação sexual. Porque quanto mais a gente discutir, entrar nas escolas, conversar com jovens, essa cultura vai mudando, vai modificando. Enquanto a gente continuar silente, concordando entre aspas, né? Porque a gente faz a nossa parte, né, professora? A gente vai, a gente conversa, mas tem que ser como política pública, tem que ser uma coisa incisiva, porque senão a gente não vai conseguir mudar essa nossa realidade. E essa nossa realidade que foi aberta aí por essa PL, ela foi também tema de uma matéria do Campo Grande News. Thiago, põe pra gente aqui na tela, em 10 anos, mais de 4.000 crianças e adolescentes viraram mães em Mato Grosso do Sul. Coloca naquela arte logo abaixo ali pra gente ver, ó. Meninas de até 14 anos que foram mães em Mato Grosso do Sul. Aí a gente tem de 2013 a 2023, né? A gente observa, claro, uma queda aí no número, mas segundo os especialistas existe muita subnotificação, porque os abusadores muitas vezes são da própria família e são protegidos, né, pela própria família para que não haja a denúncia. E esse é outro problema muito grave. Muito. E interessante esse dado que você está trazendo, porque um pouco antes a gente estava conversando com a professora Jaci. No ano passado, então é 2023, o hospital, que é o hospital de referência para fazer o abortamento legal, ele fez 49, professora, que é o dado que a senhora trouxe, né? E nós tivemos 276 meninas que foram mães com menos de 14 anos. Isso é um estupro. E foram mães. 49 apenas buscaram um HU e 41 fizeram. Realizaram, exatamente. Então, assim, era para ter 49 mais 276. Não era para ter nenhuma menina mãe com menos de 14 anos. Eu acho que aponta um total despreparo, né? Sim. Das meninas em relação à sexualidade, à sua sexualidade. Então, quer dizer, nessa idade a menina já menstrua, já está ovulando, pode, né, ficar grávida e não tem um preparo. Não tem preparo. Não tem quem conversou, a mãe não conversou, na escola não se conversou, né? Não tem. Então,
Acho que esse dado é muito infelizmente, da muitas vezes falta, as mães né, sabem, né? Elas sabem. Ou é alguém da família, o pai, o padrasto, o tio, o avô, Mas né? muitas vezes não tem conhecimento mesmo, Laura, porque a gente tem oportunidade assim de trabalhar em processo que a gente vê que a mãe saía para trabalhar. Oh, meu Deus. A mãe deixava a criança na confiança, ou com o pai, ou com o padrasto, ou com o tio, ou com o avô. Então, assim, tanto na cabeça da criança, se é uma relação de confiança, eu confio em tudo que você vai falar para mim, como para a mãe. Porque ela estava deixando numa relação de confiança. Então, mas muitas vezes a gente vê assim, a hora que aparece essa violência sexual, o casamento acaba, a relação entre pai e filho, no caso, se for um avô, o abusador, se estremece, porque a mãe não tinha conhecimento. É muito triste, É né? muito triste isso mesmo. Esses dias conversando aqui com uma repórter aqui do Campo Grande News, ela me relatou que teve acesso a uma história de uma menina indígena que foi estuprada pelo pai ou pelo padrasto, não me recordo exatamente. Mas sei que ela acabou tendo o bebê. Hoje ela está com 18 anos, a criança já está... Acho que ela teve com 12 anos, não me lembro exatamente, mas assim, é uma história muito trágica, sabe? Ela foi retirada da família. A mãe continuou morando com o abusador e ela foi morar com uma tia. Isso é outro lado, né? A pessoa que mais sofre, que é o que aconteceu também com essa que você citou de Santa Catarina, é a criança que é retirada do lar, a criança que é colocada num abrigo, a criança que perde a infância porque ela não vai poder brincar, ela vai ser mãe. Ela não vai poder estudar, ela vai ser mãe. Então, quando a gente permite isso e a gente pensa em proibir o abortamento com qualquer limite gestacional, a gente está impondo isso às nossas crianças. E isso é o certo, isso é o justo, isso é o legal. E quando a gente fala no aborto, aquilo que você falou da sistolia fetal, é importante a gente registrar que, juridicamente falando, só existe vida com nascimento com vida. E esse PL é tão desproporcional, é aquilo que a professora falou, assim, mexe tanto com a gente na questão da irracionalidade, que, por exemplo, submeter uma mulher ao abortamento acima de 22 semanas, ela vai ter uma pena de 6 a 20 anos. Mas essa mulher gestar e ter um filho e matar o filho tem uma pena menor, que é o infanticídio. O crime de tortura tem uma pena menor. O crime de cárcere privado tem uma pena menor. Então, qual é a mensagem que se pretende passar com esse PL? Eu acho que não é defesa da vida. Não é mesmo. Eu acho que é controle da mulher. Da mulher, do corpo da mulher. Controle do corpo da mulher. Porque, né, em várias situações a gente percebe. Então, quando é legal, pode fazer. Né? E quando não pode. E eu acho que tem algo... legal, né? Quando a mulher consente, então, né, é ilegal. Então, acho que tem muito... A raiz disso, né, tá sobre o controle das mulheres, né? É algo da misoginia, né? Parece que há mesmo um ódio contra as mulheres e mulheres que vão buscar autonomia, que tenham liberdade. Então, eu vejo dessa forma. E acho, assim, que remete a uma discussão anterior, né? Porque toda, então, a sexualidade está relacionada à maternidade. Isso também vem de uma origem conservadora, né? Que diz, olha, o sexo, né? O sexo e o prazer são uma coisa só, não pode estar desassociado. E desde a década de 70, quando tem a pílula anticoncepcional, a gente já conseguiu separar. Prazer é uma coisa, sexo para ter filho é outra, reprodutivo. Mas essa junção faz parte também de um movimento conservador. Então, mesmo que seja com 14 anos, com 12 anos, com 10 anos, se teve sexo, vai ter que ser para reprodução, para maternidade. Sendo que no mundo de hoje, uma das grandes pautas é também discutir a maternidade enquanto, né, algo que seja opção das mulheres. Né? Eu trabalho muito com jovens na universidade, eu vejo muitas meninas falando, professora, eu quero me formar
tá? Depois eu quero ficar bem de vida, depois eu quero casar, depois eu quero ter filho, e algumas já estão falando, eu não vou querer ter filhos. Isso é uma coisa muito nova, muito recente, né? Porque como se fosse a maternidade algo compulsório. E a gente entende que a maternidade pode ser, né, é algo que é uma opção, né? A Simone de Beauvoir já falava, né? Anatomia não é destino. Então, eu vejo isso, forçar crianças serem mães para não, né, ter a oportunidade de viver uma sexualidade segura, né, plena, madura. Porque não é para uma criança de 14 anos, de 12 anos ter relação sexual. Né? Ainda tem e ainda tem que se tornar mãe. Sabe? É muita crueldade, mas eu acho que se você vê as camadas médias da sociedade, isso não acontece. Se você vê em países europeus, isso aí não acontece. Sabe? Muito difícil eles falam, como que no Brasil uma criança de 12 anos fica grávida? O mundo inteiro está chocado com essa pele. Sabe? Então, eu acho que assim, é uma realidade que nós construímos e então, combinado com toda uma conjuntura que a gente está vivendo que está levando a isso. Eu posso acrescentar? Na verdade, é uma pauta que anda junto. A gente, Estado, quer controlar o corpo da mulher, quer impor que sexo e que reprodução e prazer não pode ser separado. Isso é tratado com relação ao homem? Para o homem, existe alguma limitação de que ele não pode ter sexo separado da reprodução? Então é isso. Tudo isso é resultado dessa sociedade patriarcal, machista, misógina que a gente vive. E a gente acaba reproduzindo alguns fatos, alguns conceitos, algumas coisas que, no susto, é o que aconteceu com o Lira. Que volta atrás, quando ele viu essa movimentação de mulheres e homens. Porque nós tínhamos no sábado homens comprometidos com a pauta. A gente está vendo muitos homens em espaço de poder saindo na defesa de que esse PL deve ser arquivado. Então, homens e mulheres comprometidos com uma pauta séria de respeito aos direitos humanos, ele recuou. Mas recuou, voltando naquela pergunta, né? A gente pode ficar tranquilo que recuou? Se ele tivesse arquivado o PL, eu ia falar, vencemos. Mas não, nós tivemos uma trégua. E aí a gente sabe, vamos fazer uma leitura ampla, né? É uma visão, uma recuada política. Então, a gente não pode baixar a guarda de forma alguma, nós temos que nos manter mobilizadas, né, professora? E como psicóloga, a gente pensa assim, o que é um filho do estupro, né? Você conviver, você educar, né? É para a própria criança, para o próprio ser humano que vem, né, dessa relação de violência. Então imagina, vai ter muitas complexidades aí de adoecimento mental, de desequilíbrios. Então é algo que não é razoável, né? A gente criar uma geração de filhos do estupro, né? E isso as pessoas não pensam, né? Então defende a vida, mas daí assim o grande número, a gente tem no Brasil, fala assim, um fenômeno também que são das mulheres sozinhas, chefes de família, que em certa medida, quer dizer, já passou dos 50%, as famílias chefiadas só por mulheres. E como a gente trabalha em bairros periféricos, isso aí aumenta para 60%, às vezes 70%. Né? Eu falo para minhas alunas, falo, professora, não tem uma família assim, pai, mãe, filha, tudo ser mulher, os filhos, avó, mãe, filho, sabe? O homem às vezes de passagem. Mas isso não incomoda, né? Que daí essa mulher, essa criança vai ficar sozinha educando. Né? O direito à creche ainda é muito precário, não tem vaga, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar na vida humana mesmo, né? No seu desenvolvimento pleno, né? Na sua saúde mental, né? A gente falou bastante assim dessa questão da limitação moral que traz a essa própria discussão do aborto legal, mas hoje no Mato Grosso do Sul a gente tem uma barreira também um tanto quanto física, porque hoje a gente só tem um hospital que faz esse procedimento, né? Exato. E a gente tem um contexto de ser um estado com várias cidades no interior, e a gente sabe que também violência acontece no interior. Como pensar nisso, né? A gente está distante de pensar numa melhoria desse sistema de aborto legal?
Isso é uma constante nas nossas atuações, né? De aumentar essa rede de atendimento. Porque efetivamente, quem é que pode fazer um aborto, eles chamam de intervenção gestacional, que seria o abortamento? Qualquer unidade de saúde que faz uma cesárea ou parto normal, ele está habilitado para fazer um abortamento. Então, por que essa mulher que mora lá no interior, lá na comunidade ribeirinha, na comunidade indígena, na comunidade quilombola, ela não pode ir para a sua cidade mais próxima e ter acesso ao serviço de abortamento legal? Porque não tem nenhuma dificuldade, não é difícil, não é uma cirurgia. Se essa pessoa, essa mulher tem acesso no período de gestacional, acho que é de até 20, 21 semanas, ela faz por comprimidos, assim, é muito simples, mas tem que ter acesso. Então, como garantir? É incentivando, cobrando no que diz respeito à política pública para ter um maior acesso mesmo. Eu acho que a gente tem que fortalecer esse serviço, né, que já existe, que foi com muita luta para construir um serviço desse. Gostaria muito que ele não precisasse ser ampliado, sabe? Eu acho que o que tem que ser ampliado é mesmo a mudança da cultura, a educação, você entendeu? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Você entendeu? Então, eu vejo assim, porque eu sou dessas pessoas também, acho assim, que eu acho que o aborto não é um método preventivo, o aborto não é desejante por ninguém, não tem mulher nenhuma que fala, vou fazer aborto, que legal. Acho, inclusive, que quem faz o aborto carrega a culpa pro resto da vida. Sabe? Então é uma coisa difícil. Que seja um abortamento legal. Não. Eu acho que a gente tem que ampliar essa visão. Vamos fazer uma campanha contra o estupro, né? Contra a violência sexual. Vamos trabalhar nessa linha, sabe? Preparar os jovens para que falem, olha, não, né? Saber identificar, né? Não os riscos não. que tem de que significa uma relação isso? de abuso. Eu prefiro pensar assim, do que falar, vamos fazer uma grande rede em todos os municípios, sabe? Eu acho que é uma conquista que se tem. Eu já trabalhei antes assessorando as coordenadoras quando não tinha, era uma dificuldade imensa, né, para se fazer o aborto legal. Tinha muitos impeditivos, movimentos mesmo contra, sabe, com os médicos, com o local do hospital. Então, assim, foi uma conquista. Mas eu gostaria de ampliar, né, esse na conhecimento. mudança cultural, né, da não violência. E assim, quando a gente fala no abortamento legal, isso daí está previsto no Código Penal desde 1940, a exceção ao crime de aborto. O que parece ter acontecido? Parece que as mulheres, a sociedade civil, despertou para isso e despertou devagar, né, professora Jaci? Porque antes tivesse sido um despertar efetivo. Mas, assim, é esse movimento de que temos acesso, de que temos garantia, de que temos direitos a serem resguardados no que diz respeito ao abortamento legal, que provoca esse movimento contrário de limitação, de imposição de controle mesmo sobre os corpos femininos. É exatamente essa leitura, assim, que a gente faz. E é importante lembrar que ninguém é obrigado a abortar, né? Que a gente tá falando. Mas, assim, acho que é ter esse direito a decidir, né? Poder, direito de decisão. Inclusive, o serviço que a gente fala do HU, a gente sempre fala assim, um serviço de abortamento legal, mas não é só isso. Ele é um serviço de acolhimento. A mulher vai passar por assistente social, por psicólogo, vai ser disponibilizado a ela exercer a vontade dela com tomada de decisão consciente. Isso é que é importante. E aí são 3 as alternativas para a mulher vítima de uma violência sexual. Ela pode efetivamente abortar, por isso essa diferença aí de 49 mulheres acolhidas e 41 que efetivamente fizeram um aborto. Elas exerceram o poder de decisão. Elas exerceram o poder de decisão com tomada de decisão consciente, informada. Então, ela pode efetivamente exercer o aborto, ela pode terminar a gestação e fazer a entrega legal, que a gente fala, entrega oculta, esqueci o nome agora, mas é uma entrega que ela não vê a criança, que ela não sabe para onde que foi, mas ela gestou e não abortou, ou ela pode gestar e maternar, porque
a gente não sabe o que passa na cabeça de cada pessoa e a gente tem o direito de decidir. O que eu gostaria de reforçar aqui, para quem está ouvindo o nosso Na Íntegra Podcast, é que a legislação permite o aborto em caso de violência sexual. A grande discussão fica em torno da restrição em 22 semanas, Exato. Que vulnerabiliza ainda mais as mais vulneráveis, que são as que não têm informação e que muitas vezes chegam a esse período de 5 meses porque não sabiam o que estava acontecendo com o próprio corpo. Para a gente encerrar, vamos ampliar um pouquinho essa questão da mudança cultural, que eu acho importantíssimo. Vocês fizeram uma crítica aqui. Não podemos mais entrar nas escolas para falar sobre a sexualidade. Poderia começar por aí essa mudança de paradigma, de cultura? Sim. Existia, né, os programas a partir de 80 de orientação sexual, né, nas escolas, educação sexual. Então, eu mesmo participei de vários, em várias instituições. O que é, né, educação sexual? É você discutir o namoro, né, discutir as relações afetivas com os jovens, né, porque tem toda uma questão hormonal do jovem, então ele está ali e nesses grupos eles poderiam vivenciar essa tensão, esse momento e pensar sobre, olha, é uma coisa gostosa, é bom, mas tem consequências, sabe? É você poder fazer uma reflexão, que é super difícil fazer uma reflexão sobre, né, a sexualidade, e isso faz com que, né, os jovens pensem, né? Falam, olha, então eu tenho que, né, me cuidar, ou então isso aqui vai ter essa consequência, sabe? É algo que possa preparar, porque a gente fala, né, de sexo seguro, né, um sexo que pode ser, né, prazeroso, mas que não traga más consequências. Então, assim, já avançou muito, até o Ministério da Saúde, né? E aí, com o advento da AIDS, a gente também fazia muito em função do combate às DSTs, à AIDS, fazia muito trabalho de sexualidade também, com teatro, tudo. Com o conservadorismo e todo esse impedimento de discutir gênero, né? Não é nada impedido, mas, né, tem uma restrição, né, que não existia. Então, hoje, quase que não se discute isso. Quando se discute, é muito no sentido biológico, né, da reprodução humana. Quer dizer, as pessoas precisam conversar, precisam dialogar sobre afeto, sobre sexualidade. E nas famílias também parece que é um tema tabu, né, muito difícil. Também deixar, assim, as mães, né, também vêm muitas vezes, né, dessas relações. Então tem famílias que tem assim, a avó teve a filha com 15 anos, a filha teve a dela com 15, a neta. E o ciclo se repete. É um ciclo, sabe, que a gente não está conseguindo romper, né? Então, desde sempre, assim, tinha de cada 10 adolescentes no Brasil, 4 engravidavam. Isso é uma marca nossa, sabe? Porque, né, a gente não dá conta, né, de ter um diálogo sobre isso. Nem adulto e nem jovem, né, faz esse diálogo. Então, eu penso que seria super importante ter esse espaço, né, das escolas, o espaço, né, onde estão os jovens, para que a gente possa fazer as nossas oficinas. A gente tem tanto conhecimento, tem tanto know-how, sabe, para estar trabalhando com jovens, mas há uma dificuldade imensa, né, dos programas de educação sexual, não sexista, né, das nossas oficinas. Então eu vejo isso, sabe, que tem dificultado bastante, sabe? Então é um tema tabu, proibido, e aí aquilo que é proibido, ele vem, né, com uma força muito grande. Maior então, curiosidade. Sabe, é algo assim, é um retrocesso, sabe? Porque o jovem tem que estar lá estudando, né, fazendo esporte, teatro, fazendo isso. E também namorando dentro da medida que, né, se namora com 13, 14 anos. Né? Mas por que essa violência? Por que esse prazer de muitos homens adultos terem prazer, né, com a relação sexual com a infância? Né? Então, é uma perversão, né, da sociedade. Doente, né? Tem uma sociedade um lado de perversão, doente. tem um lado de uma cultura permissiva. E machista. Né? Machista. Então, a gente tem que mexer com esse... E você, doutora Ziliana, qual seria a sua sugestão para a gente romper com essas travas, né, que não permitem... A gente não pode desistir, né, Laura? É educação. É educação em direitos, é entrar nas escolas. Você que lida diretamente com mulheres, como que você acha que as mulheres poderiam ficar mais bem informadas? Então, é uma luta diária,
porque a gente preza muito por isso, por essa educação mesmo em direitos, de mostrar para a mulher o que é estar num ciclo de violência, o que é, por exemplo, identificar se tem uma situação permissiva, uma situação abusiva dentro de casa. Colocar para a mulher que hoje o estupro marital existe. Tem muita mulher que ainda regala o olho e fala, oi, como? Eu passei por isso? E não sabia, você entendeu? Então, assim, o que eu acredito é educação. E essa educação formal, entrando dentro da escola, nos termos do que a professora Jaci falou, é a educação que vai possibilitar uma mudança de cultura. Não tem outro jeito. É estrutural mesmo. É estrutural, não tem outro jeito. Quando a gente fala para mulheres, a gente fala muito assim, a gente já está tentando... Remediando, porque a violência já aconteceu. Então, assim, a mulher às vezes vai se empoderar, vai se emancipar, mas já aconteceu. Foi ferida, né? Já foi violada. Exatamente. Mas é educação, a gente não pode desistir disso nunca. Em todos os lugares. Tem a psicóloga lá do Nudem, ela fala assim, eu sou a tia chata da família. Porque se eu vejo meu sobrinho falando alguma coisa, eu vou conversar com ele. Se eu vejo meu marido tendo alguma atitude, eu vou conversar com ele. E todo mundo de vez em quando vira para mim e fala assim, ai, para de militar. Não é militar. É porque quando a gente atinge um certo nível de letramento mesmo, de você entender o que é essa violência contra a mulher, você não consegue mais conviver com essas microagressões que a gente fala. Você passa a identificar. Lógico. Então, assim, o que eu vejo, só tem duas saídas, né? Ou pela educação, que é o que vocês propõem, ou vivendo. Só quem vive a violência na pele sabe, aprende na marra, na raça, como é identificar, né? Exatamente. O abuso. Exatamente. Gente, eu agradeço muito a informação, a participação de vocês. Muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. E você aí que está acompanhando o nosso Na Íntegra Podcast, fique ligado sempre nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você sabe, para ficar por dentro das notícias de Mato Grosso do Sul, acesse o nosso portal Campo Grande News, conteúdo de verdade. Valeu!